Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um Gabarito na Moral. História na Moral com Yuri Careca. Fala galera, hoje é dia de comentarmos as questões sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Questão 1. A Grande Guerra foi um dos eventos inauguradores do século XX. Simbolicamente, marca a emergência de um novo cenário político, econômico, cultural e social. Escolha dentre as opções abaixo aquela que melhor traduz as matizes e dimensões inauguradas pelo conflito. Beleza? Letra A. Fim do capitalismo liberal e emergência do keynesianismo. Não. Fim do capitalismo liberal não. Ainda vivemos no capitalismo liberal com uma nova face, que é o neoliberalismo. Emergência do keynesianismo? Também não. Nós vamos ver mais para frente que o keynesianismo ele só surge, só emerge com a crise de 29, beleza? Letra B. Colapso da Belle Époque e crescimento do bolcheviquismo. Então, os bolcheviques foram os líderes da Revolução Russa, ocorrida em 1917. E como dito anteriormente, a Belle Époque foi uma época de muita riqueza, de desenvolvimento tecnológico e científico, além da valorização das artes e da cultura, que precedeu, sim, a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos segurar essa alternativa B. Alternativa C. Crise do marxismo e apogeu do neoliberalismo? Não. O neoliberalismo é mais contemporâneo. E crise do marxismo não, porque vamos ver também que a teoria marxista foi o que inspirou a Revolução Russa. Letra D. Declínio do modelo de produção fordista e ascensão do modelo manufatureiro. Não. Ascensão do modelo manufatureiro de forma alguma. E declínio do modelo de produção fordista? Não. O modelo de produção fordista foi o modelo da segunda Revolução Industrial que nós vimos também, que precedeu a Primeira Guerra. Letra E. Vitória do marxismo-leninismo e queda do estado de bem-estar social. Vitória do marxismo-leninismo? Correto, vamos ver sim que venceram durante a Revolução Russa. Mas queda do estado de bem-estar social? Não, o estado de bem-estar social sucedeu inclusive o keynesianismo e a crise de 29, que vamos ver mais para frente, beleza? Então, não é letra E, não é letra D, não é letra C e nem a A. Ficamos com a letra B. Colapso da Belle Époque e crescimento do bolcheviquismo. Beleza? Questão 2. A passagem do século XIX para o século XX é marcada por uma grande animação no Ocidente. As crenças no progresso técnico e na ciência geravam um clima de satisfação que tornavam as projeções de futuro prósperas e positivas. Contudo, as primeiras décadas de 1900 foram suficientes para silenciar tais expectativas. Escolha dentre as opções abaixo aquela que melhor justifica os argumentos apresentados acima. Então, vamos voltar à questão, ao comando da questão, para entendermos o que ela quer. Ele diz, que o comando diz que a passagem do século XIX para o XX é marcada por uma grande animação no Ocidente. As crenças no progresso técnico e na ciência geravam um clima de satisfação que tornava as projeções de futuro prósperas e positivas. Então, era almejado um futuro próspero e positivo. Contudo, entretanto, as primeiras décadas de 1900 foram suficientes para silenciar tais expectativas. Vamos ver por quê. Mas, como já dito, voltemos à Belle Époque, que foi um período de desenvolvimento técnico e científico, e que foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial. Alternativa A. A emergência de conflitos, como a Grande Guerra, como a Primeira Guerra Mundial, interrompeu a crença amplamente disseminada de que o progresso técnico e científico era sinônimo do progresso humano. Sim, por muito tempo foi considerado na sociedade que o progresso científico era sim sinônimo de progresso humano. Ou seja, o progresso humano só se daria através do progresso científico. Eles deveriam andar lado a lado. Então vamos segurar a alternativa A. B. O crescimento de teorias que questionavam a natureza do progresso técnico e científico levou a um retrocesso tecnológico observável a partir da década de 30. Não houve esse retrocesso tecnológico e vamos ver mais para frente.
Letra C. O progresso técnico não foi capaz de resolver os problemas mais emergenciais do Ocidente, o que gerou uma onda de descrença na ciência enquanto promotora do desenvolvimento humano. Sim, houve sim essa descrença de que a ciência seria promotora do desenvolvimento humano, mas dizer que o progresso técnico não foi capaz de resolver os problemas emergenciais do Ocidente não é correto, né? Na letra D, o avanço das teses criacionistas frente às teses evolucionistas nas primeiras décadas do século passado foi tomado pelos atores da Big Science como representação da involução humana. As teses criacionistas, elas têm um caráter muito forte, um caráter religioso muito forte, né? As teses evolucionistas já não, elas são mais baseadas no conhecimento e na razão. Essa alternativa, ela não está errada, mas falar em involução humana já não torna ela muito própria para a questão. E, por último, a alternativa é: os grandes conflitos do início do século não foram capazes de frear a crença de que o desenvolvimento técnico e científico representava o desenvolvimento humano, tese sustentada até o início do século XXI. Não, mentira. E vamos ficar com a alternativa A, por quê? Esse progresso técnico e científico também levou aos novos engenhos de guerra, dito na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, como a criação do submarino, dos tanques, do gás venenoso. Então esse progresso científico não foi propriamente um progresso humano, porque ele proporcionou engenhos de guerra, proporcionou morte, proporcionou conflitos. Então nós vamos ficar com a alternativa A por esse motivo. Ok? Uma questão um pouco mais complicada, né? Mas dá para a gente resolver. Questão 3. Entre a unificação alemã em 1871 e a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, o mundo extra-europeu foi dividido entre as grandes potências. Com isto, foram constituídos impérios coloniais e desenvolveu-se uma intensa rivalidade. Considere as afirmações abaixo em relação a esta conjuntura. Primeira afirmação: a Alemanha era o Estado europeu com a economia de maior crescimento, o qual, por ter chegado atrasado à partilha colonial, ameaçava o poderio inglês através da corrida naval. Afirmativa 2. A rivalidade entre os impérios levou à divisão da Europa em dois blocos, que se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial, desencadeada pelo atentado de Sarajevo. Afirmativa 3. A Alemanha aliou-se à Inglaterra para neutralizar a França e os Estados Unidos, pois estes países eram seus adversários na constituição de impérios coloniais. Beleza? Então vamos lá, vamos analisar quais afirmativas são verdadeiras. Vamos começar pela afirmativa 1. A Alemanha era o Estado europeu com a economia de maior crescimento? Correto. A maior potência ainda era a Inglaterra, mas a que apresentava maior crescimento econômico, sim, era a Alemanha. O qual, por ter chegado atrasado à partilha colonial, beleza, ameaçava o poderio inglês através da corrida naval. Sim, correto. A afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. A rivalidade entre os impérios levou à divisão da Europa em dois blocos. Correto, sim. Dois blocos que foram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial, correto, desencadeada pelo atentado de Sarajevo. Sim, o atentado de Sarajevo foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Correto, então, a afirmativa 2. Afirmativa 3. A Alemanha aliou-se à Inglaterra para neutralizar a França e os Estados Unidos, pois estes países eram seus adversários na constituição de impérios coloniais. Errado. A Alemanha não se aliou à Inglaterra. Inclusive, as duas eram líderes das duas tríplices formadas, né? A Alemanha era líder da Tríplice Aliança e a Inglaterra líder da Tríplice Entente. Então elas não se aliaram em momento algum e muito menos para neutralizar França e Estados Unidos, dois pertencentes à Tríplice Entente. Então a afirmativa 3 está errada. Então as corretas são a 1 e a 2. Então a questão 3, letra D. Questão 4. Sobre a Primeira Guerra Mundial, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, as principais potências europeias, Inglaterra, Alemanha, França e Rússia, disputavam entre si mercados
áreas de influência e colônias pelo mundo, o que provocou uma feroz corrida armamentista e a criação de um complexo sistema de alianças diplomáticas. Vamos analisar? As principais potências europeias disputavam entre si mercados, áreas de influência e colônias, correto. O que provocou uma feroz corrida armamentista? Também sim, a famosa paz armada, o que as potências europeias acreditavam que com seus arsenais a paz estaria garantida, né? Pois com os arsenais prevenia-se de qualquer ataque dos inimigos. Correto, corrida armamentista, e criação de um complexo sistema de alianças diplomáticas. Sim, foram os dois blocos já ditos na questão anterior, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Em 1914, estimulados por ideologias chauvinistas, milhões de cidadãos de vários países europeus se apresentaram voluntariamente para os centros de recrutamento militar, assim que irrompeu a Primeira Guerra Mundial. Então, com essa emergência de novas potências, né, com a unificação também da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos, ainda no século XIX, o nacionalismo foi uma bandeira super levantada. Né? Então, com esse nacionalismo, apareceram o chauvinismo e a xenofobia. O chauvinismo é esse patriotismo doentio, esse patriotismo exacerbado, agressivo e, sistematicamente, a opressão ou a diminuição, a discriminação do estrangeiro. E a xenofobia é a aversão, né, ao estrangeiro em seu próprio território. Então, estimulado pela ideologia chauvinista, realmente muitos cidadãos se apresentaram de forma voluntária para compor as forças armadas de seu país nesse ato que pode ser tomado como nacionalismo exacerbado, né? Esse orgulho nacional, esse orgulho de território. Então a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3. Ao final da Primeira Guerra Mundial, Grã-Bretanha e França submeteram economicamente o Oriente Médio, fragmentando a estrutura política unificada dos países árabes, que durara 4 séculos sob o Império Otomano. Bom, eu não vou entrar no mérito para explicar o Império Otomano, porque a partir das explicações sobre a Primeira Guerra Mundial dá para entendermos essa afirmativa. Também é papo para outra hora, porque é um assunto complexo. E sim, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha e a França lideravam as potências europeias nessa questão de colônias. E o fim da Primeira Guerra só consolidou essa posição de liderança das duas nações, que liderava a partilha de colônias tanto na África quanto na Ásia. Então a afirmativa 3 também está correta. Afirmativa 4. A Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, né, instituição criada a partir da Conferência de Paris, junto ao Tratado de Versalhes, que deveria regular a situação política do mundo, junto com o Tratado de Versalhes, garantiram a reconstrução política europeia após a Primeira Guerra Mundial. Certo ponto, sim. Extinguindo rivalidades? Não. E instaurando uma paz duradoura? Não. Conforme dito, as imposições do Tratado de Versalhes foram tão duras e humilhantes à Alemanha que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Então não houve essa de paz duradoura. Então a afirmativa 4 está errada. Então ficamos com a afirmativa 1, 2 e 3. Assinale a alternativa correta, apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Letra A. Beleza? Esse foi mais um Gabarito na Moral. Espero que tenham gostado. Bons estudos, fiquem em casa e se cuidem. Yuri Careca, História na Moral.